Só que quando a oportunidade ela vem, se você estiver pronto, você aproveita melhor. Estar pronto, cara, hoje para mim é conhecer as minhas habilidades, desenvolver as minhas competências, mas principalmente reconhecer as minhas limitações. Fala, dentista! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio que foi criado e pensado para quem imagina ser um gestor, para quem quer discutir na odontologia o seu pensamento como empreendedor, quem quer analisar o seu perfil como dentista clínico, mas também um dentista que tem o cuidado de gerenciar os processos na sua clínica. Hoje, um convidado muito especial, o professor Celso Hort, da Clínica Hort de Montenegro, um gestor clínico que tem uma história na odontologia de mais de 40 anos, 49 anos, hein, Celso? Cara, que prazer ter você aqui. O Celso que tem MBA em gestão, é graduado em educação física, já foi treinador e preparador físico de times oficiais, times profissionais de voleibol. Celso, que bom ter você aqui, cara. Obrigado. Obrigado por estar aqui, pela oportunidade. Passamos 2 dias intensos de treinamento da nossa equipe clínica com você. Emocionante ontem no final, toda a sua história de vida, história de carreira e o cuidado que você teve conosco, com a nossa clínica. E também, Celso, quero te agradecer com o cuidado que você teve, inclusive com os nossos colegas, porque nós fizemos alguns convites especiais para pessoas que precisavam escutar aquilo que você sabe. E, cara, o feedback foi extremamente positivo. Eu precisava deixar gravado isso, o quanto foi importante. Eu tenho certeza absoluta que depois desse curso, a nossa clínica ela toma uma outra trajetória. Prazer muito grande. Melhor, uma honra estar aqui contigo, né? Poder falar alguma coisa sobre a nossa carreira profissional. E dizer que ontem, nesses 2 dias também, foi muito prazeroso poder vivenciar com as pessoas, compartilhar, debater. E como tu, como professor, também sabe muito bem disso, a gente não só tenta transmitir, como a gente aprende muito ouvindo as pessoas. Então foi 2 dias muito especiais e eu estou muito feliz de estar aqui e aproveitar essa oportunidade de estar contigo. Obrigado, Celso. Me permita te chamar assim. O Celso Hort é dentista reabilitador clínico geral. Veio de uma geração que, dentre os nomes, ele citou aqui, a gente estava batendo papo, do Laerte Schenkel, que além de amigo, colega, contemporâneo de vida clínica e odontológica, é um dos grandes nomes que nós temos na reabilitação do país. Olha só que interessante, 2 gaúchos, 2 formadores de opinião. Celso está em Montenegro e o Laerte em Igrejinha. Exato. 1h30 de distância, mais ou menos 1h30. 1h30 de distância. E representando muito bem a odontologia do Rio Grande do Sul e disparado no Brasil, um dos maiores nomes da gestão. Eu estou com um exemplar de um livro que está esgotado. O Celso escreveu um livro de gestão clínica e atendimento na odontologia. Ou seja, nós estamos aqui com um convidado que é dentista, que é autor de livros, que é líder de opinião no tema, faz consultorias ao longo da vida, fez consultorias para diversas clínicas. A gente vai bater um papo sobre isso também, sobre ser consultor e tudo que você acumulou ao longo desses anos, Celso. E o mais importante, pai, inclusive de 2 dentistas. Tive o prazer de conhecer o Cássio, seu filho, agora recentemente no Conesp, num congresso no Rio de Janeiro. E eu queria, Celso, nesse primeiro momento, cara, para a gente aproveitar esse bate-papo e a sua presença aqui, de onde que veio a chave, a virada de chave do treinador, preparador físico, que tem formação em educação física e falou, cara, eu vou fazer odontologia, eu vou dedicar minha vida odontológica. E como é que foi essa transição? Isso aconteceu comigo, tá? Eu sou professor de física e química, né? Fui professor de física e química no Colégio Objetivo na época, aqui em 1990 e alguma coisa. E chegou um momento, Celso, que quando eu entrei na graduação, eu passei por toda a minha graduação sendo professor no ciclo noturno. E quando eu entrei no mercado, o que eu ganhava dando aula no pré-vestibular, no cursinho, nos preparatórios, era muito mais que eu ganharia sendo dentista. E quando você me contou isso, eu me visualizei, falei, cara, eu passei por isso.
Eu passei por isso ali entre 19 e 21 anos de idade, já saindo da graduação de odontologia, a opção que eu tinha era trabalhar ganhando uma porcentagem numa clínica de alto giro. Ou seja, quando eu fiz a conta, eu falei, vai doer. E doeu muito nesse começo. E meu pai falou isso para mim, exatamente. Meu pai, que também é dentista, falou, você vai ter que tomar uma decisão. Não dá para você jogar dos dois lados. Eu queria que você trouxesse isso para a gente, dessa virada de chave no primeiro momento. Legal. Bom, primeiro, o porquê da opção de educação física. Eu não passei do primeiro vestibular na Federal para odontologia. Aí eu queria fazer alguma coisa, estava trabalhando em Porto Alegre, aí fui fazer o vestibular e passei em educação física, comecei a faculdade. Aí depois passou um ano, na época eu ainda jogava futebol, né, um time de segunda divisão, e aí eu quebrei a perna, não pude fazer o segundo vestibular, era uma vez por ano. Aí no terceiro eu passei. Aí eu já estava no segundo ano de educação física. E aí eu passei, como era dedicação exclusiva, né, a graduação era de manhã e tarde, todos os dias na Federal, na URGS, eu estava me sustentando em Porto Alegre dando aula. Então eu dava aula num primeiro momento, sexta à tarde, sexta à noite e sábado de manhã. Então sexta à tarde eu praticamente não frequentava a aula, né? Então tinha colega que assinava por mim. No final eles começaram a assinar melhor do que eu, né? Já assinavam melhor a minha presença do que eu, para não receber falta e poder me graduar. Então eu tive alguns gaps, né, na formação e tive que malhar muito depois. E aí então a educação física foi me levando para o esporte, também o esporte que foi o voleibol. E isso me ajudou muito, eu tinha realmente não só a renda, como eu gostava muito da área. E na odontologia eu estava num subemprego, eu fui trabalhar, eu não tinha onde trabalhar, fui trabalhar num colega que me recebeu e eu trabalhava num subemprego atendendo no sindicato rural. Não era meu convênio, era dele. Então eu vivia uma época da odontologia, por isso que quando eu falo, muitas vezes eu lembro que eu tive lá na pior odontologia do mundo, na época, a forma do que te oferecia para trabalhar. Não em conhecimento, foi muito forte o conhecimento que a gente teve na URGS, teve muita sorte, teve grandes professores, mas imagina trabalhar no sindicato rural, onde a biossegurança começava pelo piso, que era um carpete, dentro da sala clínica. E daí vai, né? Tudo aquilo que as pessoas viveram no passado, os jovens jamais vão entender hoje, como é que funcionava esse negócio. Então eu não tinha paciente e o voleibol tendo não só me pagando mais, como tendo o próprio glamour de frequentar campeonatos brasileiros, viajando para lá e para cá, foi difícil. Então a virada de chave foi com muito medo. Sim. Muito medo. Muito medo do que vai acontecer, eu vou largar esse negócio e agora vou viver do consultório. Então a primeira coisa que eu fiz foi, bom, vamos correr o risco, né? Vamos largar e vamos embora. E aí eu tinha já duas pessoas que trabalham comigo até hoje. Uma é a protética, a outra é a gerente. Eu reuni as duas e digo, olha, não sei se eu vou conseguir manter vocês, né? Ah, vamos embora. Então eu pagava, ainda tinha um resquício de professor na escola também. Eu dava aula numa escola também de segundo grau. E aí fui indo. Então convênio, essa minha história ela começou tudo muito, muito tarde. Então quando as pessoas acham que tudo é imediato, tudo é rápido, não é. Eu comecei a ter, aliás, eu tive a minha clínica, a primeira clínica, com 90 metros quadrados, com 41 anos de idade. 41. Até ali eu só remava contra a correnteza. Até os 41 anos, você projetou aquilo que você imaginaria, tipo, um padrão, o seu padrão de qualidade para trabalhar. Tipo assim, aqui é o que eu quero fazer, é o que eu quero aplicar a minha odontologia. Antes disso, você investiu. Eu vou te confessar que eu não tinha projeto nenhum. Foi tudo acontecendo. Eu não tinha como ter projeto porque eu não tinha estabilidade, né, financeira, essa coisa toda. Mas no momento que eu larguei o voleibol, aí voltando ao Laerte, aí a gente teve a sorte de, exatamente no período do início da adesão, laminadas, aquelas coisas todas que aconteceram, né? E aí nós começamos a viajar. E aí o Laerte era o financiador, né? O banco era o Laerte. A gente chegava a viajar com o dólar mascarado a 0,8, olha que loucura. A gente viajava 5, 6 vezes por ano para os Estados Unidos. Teve a oportunidade de aprender naquela época com o pai do Christian, o Bob Coachman, que trazia professores do mundo inteiro, grandes professores, né, que vinham na clínica dele. A gente chegava aí, eu e o Laerte, a cada 15 dias estudar em São Paulo. Aí eu comecei a entender diferente. E aí, como é que foi a virada de chave para a gestão? Aí sim, eu fui num dos congressos dos Estados Unidos, eu estava lá e aí tinha uma área das higienistas, uma parte de aulas específicas para as higienistas. Eu digo, que
porra é essa dessas higienistas aí? Eu nem sabia o que era, né? Aí eu fui lá, saí das aulas para os dentistas e entrei lá e comecei a ver. E ali o mais que se falava era atendimento a quatro mãos, era a gestão, a logística operacional, quer dizer, tudo o que acontecia dentro da clínica, como era uma sequência clínica, e aquilo ali começou a me despertar o gosto por aquilo. Eu cheguei e comecei a trabalhar, porque eu já trabalhava com uma secretária, né, e uma que me auxiliava e fazia alguma coisa de prótese. Implantei o trabalho a quatro mãos, comecei a movimentar isso, comecei a estudar, e aí foi a virada de chave. Eu me apaixonei pela gestão, nós estamos falando aí lá em 1988, 89, por aí, né? E eu comecei a já falar sobre gestão em 1997. Então, 5 anos depois que eu estava nessa clínica que foi minha, né? Essa primeira clínica que foi minha. E ela até hoje é a mesma, né? 90 metros quadrados, nós fomos espichando para cá, para lá. Hoje ela tem 600 metros quadrados, mas começou lá. E 5 anos depois eu estava dando o primeiro curso de gestão totalmente autodidata. Totalmente autodidata. A sua experiência. Exatamente. Já uma experiência que era nova no Brasil de trabalhar nesse modelo. Eu fui instrumentalizar isso em 2004, quando eu fui fazer o MBA. Aí ter um pouco mais da noção técnica. A partir daí, eu me aprofundei muito, né, no estudo da gestão, e as coisas foram acontecendo. E eu vi que dava certo, e muita gente fazendo já, e as coisas deram certo. Celso, o quão foi importante para você essa segunda virada de chave na gestão, na sua prática clínica, na sua rotina, na sua concepção do que era uma clínica odontológica quando você entrou no mercado, depois a concepção do que se transformou, como você até colocou, não tinha um projeto, a coisa aconteceu. Ou seja, pode ser chamado de sorte? Pode. Eu acredito em sorte, mesmo que as pessoas não acreditem, eu acredito em sorte. Eu também acredito. Porque logo que eu iniciei nessa clínica lá, que eu larguei o vôlei, ainda para completar a situação, quando eu larguei o vôlei, eu estava nessa clínica, eu ainda não fui para a clínica, né? Eu trabalhei em 1992, eu fiquei 17 anos num lugar, atendendo no subemprego e depois só convênio, sem ter cliente particular. E aí quando eu vou para essa clínica, eu estava começando a ter cliente particular. Aí tem uma reunião na cidade, fundação de uma operadora, como se fosse fazer uma operadora de convênios, mas só de dentistas da cidade. A cidade tinha 42 dentistas. E aí fizeram uma reunião no hotel para fazer essa cooperativa, e essa cooperativa, a partir dali, visitaria as empresas da cidade e faria parcerias, e a partir dali todo mundo estaria envolvido nisso. Uma Unimed da vida num outro sentido. E aí fizeram a reunião para apresentar tudo, eles apresentaram, e aí perguntaram, está todo mundo dentro? E eu pensava, estou começando a ter cliente particular. O meu braço travava, né? Eu queria, levanta o braço quem está contra, o meu braço travando aqui. Mas levantei. Aí os caras, mas como, Celso? Não vai entrar nessa? Eu digo, gente, eu estou começando a ter cliente particular agora. Aí eu vou entrar agora na cooperativa e vou desarmar tudo que eu estava. Aí sim eu já estava com um projeto na cabeça. Eu vou terminar todo projeto que eu tenho de ter uma clínica privada, que eu ainda não vou conseguir ter. Eu só fui ter em 95. Levei 3 anos ainda para me desfazer de tudo. E aí, não precisa dizer, né? Uma semana sem dormir, né? Não tinha como. Agora os caras vão entrar, vou perder todos os meus clientes que eu já tenho, porque a cooperativa vai ser muito forte. Hoje, os cooperados da época, né, os fundadores sempre dizem, né, que eu tomei a decisão correta, mas de novo com medo. Então, eu acho que o medo faz parte, né? O medo faz parte. Porque se a gente não tem medo, faz no peito e na raça, provavelmente a gente acaba cometendo alguns equívocos, né? Exato. Então, aí sim, quando eu me foquei na clínica privada, eu vi que muitos gaps já existiam e, às vezes, em alguns momentos onde eu viajo, onde eu ministro curso, onde eu faço consultoria, eu ainda vejo isso algumas vezes. Na época e hoje, muita gente só olhava o problema e atendia o paciente pelo problema que ele apresentava. E não tinha visão holística, não se importava em fazer um exame mais acurado, fazer uma investigação radiográfica, nada. Era aquele dente tratava e o cara ia embora. Na semana seguinte, no mês seguinte, ele tinha problema num outro dente, ele voltava lá de novo. E aí eram tratados só os problemas. E eu comecei a mudar lá atrás. Eu comecei a fazer exames
mais completos. Então, ele vinha para tratar, eu tratava o que ele tinha que tratar, e a partir daí eu fazia um exame geral, convencia que ele pudesse eu ter a oportunidade de ver se ele tinha outros tipos de problemas. E isso foi melhorando, até a gente chegar no ponto, né, de hoje, quando as consultas iniciais hoje para nós são decisivas para que a gente possa dar continuidade e segurança para o paciente. Então, também foi sem querer, né? Não pensa que foi algo que eu planejei na época, não. Hoje, depois sim, com o tempo eu fui planejando, acertando como seriam as etapas principais, quais seriam os pilares da gestão. E hoje eu tenho isso muito claro. Eu tenho 4 pilares ali que eu considero essenciais dentro da gestão. E eu quero falar aqui com você porque esse podcast ele pertence a um projeto de compartilhamento de conteúdo. Esse podcast ele pertence a um projeto da comunidade Dentista Pro. Isso que eu chamo de dentistas protagonistas, proativos e promotores. A ideia é sempre trazer conteúdos para que você conviva com pessoas que estão iniciando e desbravando o mercado ou pessoas e profissionais como o Celso Horta que já vêm com uma história de vida. São 49 anos de odontologia. E eu quero saber mais sobre esses pilares da gestão. Celso, mais uma vez, cara, eu li uma frase, eu não estou lembrado aqui o autor, essa frase ela não é minha, mas ela fala assim, que a sorte é quando a oportunidade ela encontra o competente. Ou seja, por mais que você não tivesse mesmo um projeto desenhado, você tinha já acumulado experiências, habilidades e competências. Naquele momento você estava pronto. Você estava pronto para decidir não entrar na cooperativa, você estava pronto também para decidir, assim, cara, eu vou enfrentar isso, eu vou sair dessa rotina. E é engraçado, eu troco algumas ideias com alguns formadores e, por exemplo, a Ana Cecília, ela acredita muito nesse processo. Ela tem, inclusive, o significado para ela de sorte, utilizando cada letra da palavra como se fosse um acrônimo. E ontem, durante o treinamento, você colocou várias vezes, eu acredito que isso foi sorte, e por várias vezes me levou a refletir. Eu também tive muita sorte na vida, cara. Muita sorte. E às vezes você pensa assim, não, isso aqui foi fruto de um projeto, de um pensamento, de uma estratégia. Nem sempre. Nem sempre. Só que quando a oportunidade ela vem, se você estiver pronto, você aproveita melhor. Estar pronto, cara, hoje para mim é conhecer as minhas habilidades, desenvolver as minhas competências, mas principalmente reconhecer as minhas limitações. Por exemplo, eu tenho hoje comigo, que não é o meu forte aqui na nossa clínica, o meu papel enquanto Paulo Vinícius, CRO 29679, na gestão da clínica. Na gestão. Sim. Eu sei do meu papel, eu sei aonde eu estou colocando o dentista fora do mocho. O Paulo Vinícius no mocho, eu sei onde eu vou me atuar. Eu sou da dentística, eu atuo na restauradora. No entanto, quando você olha o processo, tem pessoas mais competentes do que eu para executar algumas tarefas na gestão. E uma das dores, Celso, na nossa clínica, era identificar aonde cada peça vai estar. Isso é uma dor. Eu vou te dizer que, cara, esse treinamento, eu estava com a Michelle acho que ela escreveu metade de um caderno. Porque o olhar que ela tem para a gestão é mais apurado do que o meu. Bom, eu já percebi isso. Você... Pelos questionamentos que ela fez, deu para ver que aquela pessoa tem habilidade, tem até a técnica da gestão. Ou seja, antes de você colocar para a gente, Celso, quais são os pilares, os 4 pilares da gestão, eu estou curioso para saber. Eu acredito que o primeiro ponto é nós olharmos, você dentista que tem um colaborador que trabalha com um ambiente clínico de uma cadeira, ou no ambiente clínico com 6 cadeiras, com vários colaboradores, não importa. Eu acho que o primeiro ponto, e eu aprendi isso com você, é nós analisarmos o perfil. Você falou muito disso, o perfil. Quem é a pessoa que tem o perfil para determinada função. E isso para a gente foi muito forte, porque eu acredito que nessa reestruturação que nós estamos planejando, essa readequação de funções e posicionamento estratégico é essencial. Reconhecer as habilidades e principalmente as limitações, para que a pessoa também possa atuar de forma efetiva, de forma assertiva, né, em cada função. E eu queria que você me contasse isso, para quem está assistindo a gente agora. Quais são os 4 pilares da gestão e como que nós poderíamos utilizar isso numa rotina clínica de um dentista, um clínico geral, independente do tamanho da clínica dele. Legal. Bom, primeiro tu falaste na sorte, aquela frase, eu vou te dar uma outra frase também que eu acredito demais e que tem exatamente, eu me enxergo dentro dessa frase, que diz o seguinte: a sorte é estar na hora certa, no lugar certo. Não é isso? Mas tem uma frase que diz assim: sorte
é estar na hora certa, longe do lugar errado. Né? Então, isso sempre me marcou, porque eu me enxergo dentro desse negócio. Eu me enxergo porque eu tive possibilidade de estar no lugar errado. Muitas vezes. Muitas vezes. E tive a sorte de conseguir sair desse negócio. Então, vamos lá, nos pilares da gestão são o que eu acredito, tá, Paulo? Não tenha, talvez até possa ter, mas eu falo de odontologia para qualquer clínico, para qualquer pessoa que tenha seu consultório, um consultório, ou como tu disseste, 6 consultórios, ou 10, não importa. Mas eu acredito no pilar a linha de frente. É o pilar da gestão, para mim, é o primeiro pilar. Ter uma linha de frente que permita que a jornada continue com esse dentista. Como ele chega na clínica, como ele é recebido na clínica. Esse é o primeiro. O segundo, o atendimento em si do profissional que vai atender o paciente. Esse profissional, da forma como ele atende, da receptividade dele, do conhecimento dele, da comunicação dele. Então, seria o segundo pilar. O terceiro pilar é saber planejar, é fazer um plano de tratamento e apresentar bem esse plano de tratamento. Não adianta ter conhecimento e não fazer um plano de tratamento global. Global que eu vou dizer, então, vou falar holístico, que é mais direcionado para cada pessoa. Configurar esse plano de tratamento para cada pessoa. Não é ter um plano de tratamento que eu só vou encaixando o nome da pessoa, o número dos dentes, não. É configurar, aí também analisando o perfil do paciente. Então, então, como apresentar esse plano? Além de fazer, é como apresentar. E o quarto pilar, a negociação. Porque não adianta eu ter um tremendo plano de tratamento, conhecimento, né, profundo da odontologia, e eu não saber negociar. Tá? E quando se fala em não saber negociar, é pôr tudo a perder. Porque a pessoa vai porque apresentou, está tudo bacana, tudo redondo, aí chega na hora da negociação, tem a falha. A falha, muitas vezes, que a pessoa que colocaram... Às vezes a gente terceiriza a negociação, às vezes a gente faz a negociação com uma frieza espantosa, sem ter um pingo de empatia, que é o fundamento na área de saúde, é a empatia. Eu só acredito em empatia, seja na área médica, na área odontológica. Se você não se colocar no lugar do outro, puxa vida, tu tem que sentir. Então, se para a gente pode ser barato aquele valor, para o outro não é, e ele tem que compreender. Eu até usei essa frase para vocês ontem. Quando a gente apresenta um plano, a gente tem que ter uma comunicação muito especial. Quando a gente negocia também. Então, quando apresenta, o paciente entende. Então, o pensamento é assim: eu compreendo mais vendo do que tu me dizendo. Então, tem pessoas que apresentam o plano de tratamento só verbalmente, no máximo mostrando uma tomografia, uma radiografia, uma foto, mas não tem uma sequência lógica para que o paciente entenda melhor e valorize aquilo. E a negociação, se não houver a finalização, o que adiantou tudo o resto? Não adiantou nada. Então, para mim, são esses os 4 pilares. Voltando ao teu assunto, falando sobre o perfil, às vezes, dos profissionais que trabalham na clínica, eu acho que o primeiro perfil que se adequaria em qualquer posição seria o da comunicação. O cara que se relaciona bem, ele tem lugar em qualquer lugar, é só treiná-lo. O contrário não é verdadeiro. Essa é uma habilidade poderosíssima. Poderosíssima. Se o cara sabe se comunicar, sabe se relacionar, o cara sabe chegar nas pessoas, ele vai ter posição aonde você quiser. É só, claro, ele querer também, mas ele tem mais facilidade. Agora, o cara que não se comunica bem, que não tem essa habilidade, é uma habilidade, provavelmente ele não vai poder ficar em linha de frente, em pontos de contato mais importantes, né? Eu acho que aí a gente tem que reposicionar isso. Agora, quem tem comunicação, eu consigo enxergar em qualquer lugar. Qualquer lugar. É só treinar, é treinamento. Agora, treinar a habilidade de relacionamento não é fácil. Não. Tem que ter método, tem que ter estratégia. Mas você colocou uma coisa importante, Celso. Comunicação é uma habilidade treinável. As pessoas às vezes acham assim, o fulano é comunicador, ele é um bom comunicador. Por considerar que o fulano ou a fulana podem ser uma pessoa que fala muito. De repente, quem fala muito não comunica da maneira correta, né? A comunicação ela começa com uma escuta assertiva, com saber escutar e saber decifrar
É um algoritmo. Você analisar o diagnóstico no final, diagnosticar o seu paciente, comunicar com o seu paciente é deixar para ele falar, deixar para você falar depois. Eu gosto dessa área quando você colocou, olha só, linha de frente, atendimento profissional, apresentação de um plano de tratamento personalizado e uma negociação saudável, efetiva, correta, né? Você cita muito, eu vou colocar aqui algumas palavras, você fala muito sobre empatia e ter a empatia. Tem um autor, Tiago Brunet, ele fala assim que uma evolução da empatia, uma empatia evoluída é o que ele considera como compaixão. É você realmente poder analisar o próximo. Compaixão não é ter dó daquela pessoa, mas é você analisar aquela situação pela ótica da pessoa, pela ótica do seu paciente. Como o seu paciente está se enxergando ali, você pensar por ele. Empatia é uma palavra poderosa. E um outro ponto importante, dentro da sua fala, me veio um trecho do livro do Robert Chiniachik, quando ele fala sobre o poder da palestra, o segredo das palestras poderosas. Ele até cita o exemplo de um dentista apresentando um plano de tratamento. Ele fala assim: até você mesmo, um profissional da área da saúde, sendo um dentista, apresentando um plano de tratamento, é considerado uma palestra. E o que seria uma palestra? Você tem que ter começo, meio e fim. Você tem que ter uma sequência, você tem que ter um objetivo. E às vezes o bom comunicador, nesse momento, ele está fazendo uma apresentação, mas também no olhar do paciente, não no olhar apenas, olha, eu tenho isso aqui para você, eu vou te vender exatamente, são seus números de dentes, X valor, etc, está aqui o exame e tudo. Ou seja, você errou no processo de comunicação, você não teve um começo, meio e fim, você não teve um direcionamento. Celso, cara, durante seu curso e seu treinamento, ficou muito claro para mim que você avalia o paciente pelo perfil. E eu queria muito aproveitar esse momento, porque aquilo para mim foi fantástico. Você falou, olha, você pode ter até uma tabela de preço, você pode ter uma planilha, você pode ter uma análise de custo fixo, custo variável, você sabe quanto que custa a sua hora clínica. Mas quando você vai comunicar com o seu paciente, você tem que analisar o perfil do paciente. Eu vou voltar, porque eu tenho que voltar algumas coisas que você disse uma coisa que para mim foi perfeita, e eu não enfatizei isso. A comunicação começa pela escuta. Quem não sabe escutar não se comunica. Para mim isso é básico. Tu falou, foi perfeita a tua fala e me fez retornar isso aí. Eu sempre insisto que as pessoas precisam escutar as outras. E um segundo assunto seria a empatia que tu falou. Também tem uma diferença da empatia. Tu falou da empatia de compaixão, de dó. Eu vou ir diretamente para o médico. O médico ele é mais treinado para ter empatia do que nós dentistas. Porque existe a empatia emocional e a empatia racional. Vamos pensar num intensivista, um médico que trabalha dentro da UTI. Se esse cara tiver a empatia emocional, cada vez que morrer alguém lá dentro, ou uma criança que morrer, ele vai se abraçar nos pais, chorar copiosamente, porque ele está vivendo o drama dos pais perdendo um filho. Não que ele não chore às vezes, né? Mas se ele fizer isso sempre, aquilo ali vai transcender. Então ele tem que sair dessa empatia emocional, sair acima e ficar na racional, para ele conseguir tentar equilibrar os pais, explicar o que aconteceu e assim por diante. Se ele ficar só na emocional, não vai. Então concordo com o autor que essa empatia de dó, de compaixão, não é o que nós temos que ter na forma de tratar o paciente, mas é sim se colocar no lugar dele para entender como ele está se sentindo. Então quando às vezes um dentista assim, a raiz quebrou, tem que fazer um implante. Para ele é natural, mas para o paciente não é natural. Exatamente. É uma mutilação. Então, como eu vou explicar isso? Vou explicar para o paciente, muitas vezes, de pé, no corredor, na entrada de uma sala clínica? Claro que não. Quando a gente vai se comunicar com alguém, é sentar, olho no olho, na mesma altura, e aí eu vou explicar para a pessoa, com muita calma, com muita lucidez, o que está acontecendo. E não simplesmente dizer assim, quebrou, tem que botar implante. Como para ele é natural. Para ele é natural, para o paciente não é. Então, é como eu falei ontem, nós temos que estar preparados dentro da clínica para atender as urgências. Para nós é normal. A surpresa tem que ser para o paciente. Urgência não pode ser surpresa para a clínica. Agora, o paciente é uma surpresa. Ele tem uma emergência num final de semana, numa noite, e a gente dizer assim, não tem ninguém para te atender. Quer dizer, então, numa clínica privada, a gente tem que dar esse suporte, esse amparo, quando o paciente precisar dessas coisas. Bom, vamos agora para a pergunta final, o término da tua questão, que seria o perfil do paciente. Nós temos oportunidade, e eu acredito nisso, não seria uma regra, e não sou contra quem faz diferente, nós só utilizamos
a apresentação de plano de tratamento e o diagnóstico e como vai ser na segunda consulta. A primeira é para analisar, principalmente escutar o que o paciente tem para te dizer. Então, o que nós temos que provocar é que ele fale muito, porque aí nós vamos entender quem está na nossa frente. Nós temos que avaliar a expectativa dele. Um paciente com uma expectativa alta já é um perfil que pode ser um balizador de como nós vamos dar sequência ou não. Um paciente que tem um nível de exigência fora do padrão da área da saúde, porque nós temos que lembrar sempre que nós estamos tratando com biologia. Então, os resultados não são matemáticos, não existe uma previsibilidade, existe muitas vezes uma adequação. As pessoas às vezes não concordam com isso, porque às vezes a gente mostra um passo a passo como se aquele passo a passo fosse definitivo. É assim, assim, assim. E não é. Porque para um resulta numa situação positiva, para o outro não. Pode dar uma média. Então, eu sempre acho que quando a gente tem um paciente desse na frente, é uma parte do perfil. Uma outra parte do perfil, se é um paciente que já desde a consulta inicial, sendo a primeira e já na segunda, já é um paciente difícil de trazer até o consultório. Ou um paciente que já chega atrasado na primeira. Um paciente que já chega reclamando. Um paciente que se torna um paciente intolerante, às vezes, até com a nossa linha de frente. Ele se torna autoritário com as pessoas que trabalham conosco. Então, ele está te dando muitos sinais do que pode acontecer durante a trajetória. E eu acho que também é o momento ideal, sempre, falei ontem, de demitir ou não o paciente. Demitir o paciente nas consultas iniciais tem um custo emocional, mas demitir o paciente durante o tratamento é 10 vezes mais esse custo emocional, já entrando aí para um outro tipo de custo, que poderia ser de relacionamento, de conflitos, etc. e tal. Então, eu analiso muito. Por escutar muito, nós analisamos muito. A gente olha o paciente falar, ele deixa muita coisa numa narrativa que está implícito. É essa habilidade, por isso que consulta inicial não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A pessoa que vai fazer consulta inicial tem que ter habilidades, tem que ter experiência, tem que ter conhecimento para começar a interpretar a narrativa, para ver que implicitamente o que ele está dizendo. E aqui eu acredito que é um erro de muitas clínicas que estão passando por isso. Cara, por onde é que eu estou errando? Você pode estar colocando profissionais imaturos odontologicamente falando na linha de frente, no processo, não na linha de frente no seu conceito de recepcionista, né? A galera da frente que está ali na clínica recebendo o paciente, um agendamento, etc. Mas na primeira consulta. A primeira consulta, eu concordo com você, Celso, eu anotei isso aqui, é um cuidado que a gente tem que tomar. A primeira consulta, e também aprendi uma outra coisa com você, o cuidado também com quem está fazendo os primeiros passos, a profilaxia. Que tem aquele ponto que a gente precisa tocar. E ainda na sua fala, eu quero trazer eu queria ter escutado isso há 22 anos atrás, cara. Eu queria ter escutado. Quando eu entrei no mercado, eu falei, cara, eu precisaria ter escutado. Então, se tem alguém que está aqui hoje acompanhando o nosso podcast e você é recém-formado, esse podcast ele também é para você. Os recém-formados, eu já estive nessa posição, nós não temos total critério para escolher as nossas referências, para escolher os nossos critérios para escolher quem realmente eu desejo me espelhar. Antigamente nós falávamos em copiar, depois espelhar, depois inspirar, e hoje o termo é modelar. Você pode modelar alguém. Modelar significa que você está estudando essa pessoa, você se inspira nela. E normalmente o recém-formado ele não tem o critério, e você pode se perder aí. Quem são as suas essências? Quem são as suas referências? E a capacidade de demitir um paciente, de demitir um cliente, quando você vai estudar demissão de clientes, te exige muita maturidade profissional, muita maturidade de vida. Demitir um cliente, demitir um paciente, quando você tem conta para pagar, quando você tem boleto atrasado, você fala, cara, eu estou na minha rotina, eu preciso disso, é melhor talvez para você naquele momento. Porque o impacto negativo à frente pode ser pior. E muitas pessoas me perguntam assim, mas o que você fala? Como é que você vai chegar e vai falar, cara, não sou o melhor dentista para você. Eu não sou o dentista mais indicado para você. Eu vou te recomendar, talvez, um colega que está adequado. Não é, Celso? E esse é um desafio para a gente, né? Dentro dessa análise fria no processo de, cara... Tu falaste antes ali sobre a imaturidade nas consultas iniciais. Eu vejo clínicas, claro que se a gente for falar em franquias, operadoras de convênio, eles trabalham assim, mas
clínicas privadas que colocam na frente, na hora de apresentação de um plano de tratamento ou na hora da negociação, pessoas treinadas, absolutamente treinadas em vendas, unicamente em vendas. E aí nós caímos numa vala comum, onde nós estamos vendendo tratamento. E aí nós não temos análise de perfil de paciente, eu tenho que vender. Então, por isso que eu tenho ainda nessa parte um pouco de, vamos lá, uma odontologia um pouco mais romântica, eu não tenho metas. Eu não gosto de metas. Eu não gosto daquele negócio de estar chegando no final do mês e eu não completei o número de implantes, não completei o número de elementos de cerâmica, eu não completei o número de valores que eu imaginava. Pelo amor de Deus. Eu acho que isso, como tu falaste aí, demitir o paciente, uma pessoa que é treinada em vendas não vai demitir nunca. Nunca vai fechar. A meta dela é fechar, ela ganha por isso. Então, isso é um risco muito grande, porque depois, quando cai na mão dos dentistas, se forem os dentistas, os líderes ou os donos da clínica, eles vão pagar um custo muito alto. Vai interromper o sono deles muitas vezes por algum erro de filtro lá atrás, quando o paciente chegou e a venda foi feita simplesmente para aumentar a produção financeira da clínica. Esse é um grande erro que eu vejo hoje, que a pessoa trabalha muito mais estressada, a pessoa não consegue entender a odontologia como uma coisa bacana também. E não é só uma questão de escolha isso, né? Porque às vezes a gente, como tu falaste, a nossa referência nos impõe que hoje nós temos que vender. E uma das coisas que mais me assusta é a venda emocional. Porque eu tenho que vender naquele dia, o paciente não pode sair daqui sem fechar. Gente, isso é maluquice. Isso é maluquice. Dentro da nossa área de saúde, maluco. Então, eu acho que não. Nós temos que avaliar isso. Não é venda. Deixa ele pensar. O que a gente mais faz pela escuta e olhando o paciente é dizer para ele, vai pensar. Não define hoje. Então, como é que hoje uma pessoa toma decisões de valores muito altos, vamos lá, 50, 70, 80 mil reais, uma pessoa toma decisões sozinha? São poucas. A pessoa tem que, às vezes, dialogar com o seu parceiro, a sua parceira. Às vezes ele tem que pensar, vai falar com um amigo. Deixa ele pensar. Mas a chance de perder, bom, se era para perder, era melhor ele fora do que ele dentro inseguro. Te questionando, aquele velho trabalho do Festinger de 1954, que atual até hoje, que fala sobre as dissonâncias cognitivas, que são a incerteza, depois que eu tomo uma decisão, de que essa decisão foi a mais correta. Então, se um paciente vai para colocar lentes de contato, laminados cerâmicos, e pega uma bateria anterior, canino a canino, e sabe que vai ter que haver desgaste, então ele fecha no emocional e ao longo do tempo ele fica pensando, mas será que eu precisava? E ontem também a gente falou, e até mostrou um videozinho sobre a intolerância estética, né? Então, às vezes a pessoa tem um lateral um pouco girovertido e nunca causou nenhum tipo de problema para ele no convívio social. Nunca ninguém questionou ele por aquela pequena giroversão. E ele chega e o dentista diz assim, não, tem que fazer todos, não dá para fazer só um, vai ficar diferente, vai ficar isso. Cuidado, dentistas jovens, né, como ele falou, que poderão estar aqui, para não criar senso de urgência onde não existe urgência. Eu já cheguei a ver na internet curso para senso de urgência. Olha que loucura. Eu diria assim, olha que sacanagem, né? Treinar o dentista para impor senso de urgência. E o paciente, como ele está numa área de saúde, muitas vezes ele realmente é convencido. Então, eu acho que isso é uma coisa que os jovens têm que pensar, porque o arrependimento vai bater e ele não vai conseguir manter uma carreira só através do que o Instagram te vende hoje. Não é só através disso, não. É fazer o que o Paulo faz, a comunidade Pro faz, é estudar e sabe cada vez estudar mais. Às vezes a pessoa acha que terminou a graduação, faz um pós-graduação, faz 2 e acabou. Não, ele começou a estudar, ele não vai parar de estudar nunca na vida, mas que o estudo se torne uma coisa boa, se torne uma coisa leve, que ler se torne uma coisa leve e não uma obrigação, né? E nós conectamos com pessoas, né, Celso? Exato. Nós trabalhamos com pessoas, nós estudamos para atender pessoas, nós não estudamos para vender faceta, nós não estudamos para vender implante, nós estudamos para reabilitar pessoas, para reabilitar a saúde. E quando você entende isso, nossa, eu achei fantástico isso, as dissonâncias cognitivas. Cara, eu quero ler mais sobre isso porque você falou que é de 54. 1954. Procura o Festinger, foi o que fez o trabalho. Hoje já tem atualizações por outros autores, mas o trabalho original é de lá. Ou seja, você tem um paciente que não está pronto para tomar aquela decisão, que tirou 50, 60, 80 mil reais do bolso.
comprou um serviço e entra... Sem pensar muito, né? Foi convencido a tomar a decisão na hora. Impulsionado. Tem que decidir agora. Esse não é um paciente que ele não está pronto para ser atendido, ele não está pronto para você reabilitar. E nós não estamos falando de procedimentos não invasivos, nós estamos falando de procedimentos invasivos. Antigamente se criticava, né? Eu vi muita crítica disso. A gente brincava, eu mesmo também na dentística, professor de dentística, né? Cauda de andorinha, extensão preventiva, trocávamos esmalte por amálgama, é aquela questão, mas era o que tinha, na época era o que dava para fazer, era tecnologia, não se tinha uma odontologia adesiva, etc. Mas e hoje que com a ponta diamantada trocam-se a vestibular toda de esmalte por uma cerâmica? É incrível. Não adianta apontar o dedo, porque hoje está mais feio hoje. Porque com todas as tecnologias que nós temos, inclusive de observar que seres humanos estão chegando aos 80, 90 anos de idade com todos os dentes na boca, já existem essas pessoas. Essas pessoas nem existiam no passado. Elas existem, o esmalte é ouro. Então, apontar o dedo e falar que se fazia isso naquela época e hoje com tamanha tecnologia, essa quantidade de informação que nós temos, estamos trocando esmalte por cerâmica, esmalte por resina, está mais feio, cara. Esse overtreatment, esse excesso de vendas, de tratamento, de criar sensos de urgência onde não existe urgência. Estou usando aqui as suas palavras, cara. Fantástico, Celso. Fantástico, cara. Nossa, eu queria ter escutado isso há 22 anos atrás como recém-formado e, sinceramente, acredito que essas falas, do que nós estamos deixando aqui, para você que está escutando a gente aí no Spotify, para você que está acompanhando aqui no YouTube, também serve para transição de carreira. Eu vejo muitos colegas que estão migrando. De repente eu tenho 20 anos de ortodontia e agora eu quero explorar também o mercado da restauradora, eu quero me capacitar para ir para o implantodontia, para a prótese. Ou para quem tem 30, 40 anos de profissão, que está vivendo também uma nova odontologia, uma odontologia que está se digitalizando muito rápido, mas a essência não muda, né, Celso? A essência ela não pode mudar, o fundamento não pode mudar, né? E tu falaste uma coisa que também os jovens às vezes têm muitas dúvidas, né? Porque ele se apaixona por uma especialidade. Tu falou agora do ortodontista, depois de 20 anos ele quer ir para o caminho restaurador. Então os jovens às vezes saem da faculdade com uma responsabilidade ou então uma pressão que foi colocada que ele precisa fazer imediatamente um pós-graduação. E ele nem sabe o quê. Então qual é o julgamento que o jovem tem hoje? Ele tem uma associação com o mercado de leve, porque ele não tem profundidade, porque ele não trabalhou, e uma associação com aquele melhor professor daquela área, que ele se apaixonou pela área, então ele pensa que a pós-graduação tem que ser ali, mas ele não conseguiu associar com o mercado também aquela área. Então eu sempre tento, eu sei que eu tento em vão na maioria das vezes, mas eu tento convencer o jovem que ele precisaria ser, primeiro, o melhor clínico geral, que ele pudesse estudar muito clínica geral. Tá? Tem algumas pós-graduações que já associam a clínica geral dentro do componente de especialização, mas ele deveria ter a possibilidade de botar a mão e entender de tudo. O melhor especialista sempre vai ser aquele que for o melhor clínico, porque ele vai entender de tudo. Quanto mais ele se especializa, mais ele diminui o túnel, né? O foco, cada vez mais. Quanto mais ele sabe de menos, mais especialista ele se torna. Ele está perdendo a visão holística. Então, se ele dominar a visão holística, depois ele se aprofunda. É outra coisa, senão ele não consegue enxergar. Perfeito. Uma vez na rede social, você sabe, né? Há 16 anos nós pesquisamos doenças não cariosas, envelhecimento precoce bucal, para publicar esses livros que estão aqui no cenário. E uma coisa que eu percebi, eu me enxerguei nisso, e eu me vejo muito nessa frase. Vou usar aqui a sua colocação. Tem uma frase que eu me vejo nela, e quando eu publiquei ela pela primeira vez, eu acredito que algumas pessoas se ofenderam, porque tiveram pessoas que deixaram de seguir, outras pessoas mandaram direct. Eu falei assim, PV, eu acho que está sendo um pouco ofensivo. É uma frase simples. Eu escrevi assim, é uma frase lógica e provocativa. Todo super especialista é um profissional limitado. Eu escrevi isso, cara. Tipo assim, a minha ideia era só provocar um ponto. Porque normalmente o super especialista, se ele consegue sobreviver no mercado sendo um super especialista, o que é o super especialista? Ele só trabalha naquela linha, naquela especialidade. Talvez dentro da especialidade ele faz exatamente um subnicho, um micronicho dentro da especialidade. Por exemplo, ele é especialista em resina anterior. Ou seja, ele não é especialista em dentística, nem estética. Ele é especialista em resinas, em dentes anteriores. Ele vive disso, ele trabalha com isso. Normalmente, o super especialista que sobrevive no mercado, ele está bem. É um profissional de sucesso quando você mede o sucesso pelo dinheiro. Por quê? Há 40 anos eu só faço endodontia. Há 30 anos eu só faço ortodontia.
Há 20 anos eu só faço resinas em dentes anteriores. Eu não estou criticando, eu só estou dizendo que todo super especialista é um profissional limitado. Limitado em qual sentido? Exatamente o que você falou, na visão do paciente, numa visão holística. Ele é limitado. Ele sabe muito de menos. Ele sabe muito de quase nada, ele sabe muito de menos. E quanto mais eu publicava, quanto mais eu escrevia sobre o diagnóstico precoce de doenças da nossa era, comportamentais, o desgaste dental acelerado, mais eu percebia que os super especialistas não estavam prontos para tratar esse paciente. Eles estavam prontos para socorrer, para fazer a gestão de danos, sintomas. Atacar a consequência, não a causa. O super especialista, ele é um profissional limitado. E essa frase, ela te motiva a abrir seu horizonte e não a fechar. Né? Algumas pessoas não entenderam. Outros entenderam. E eu acredito, e você também, vou usar aqui uma palavra, uma frase, uma vez escutei isso do Carlos Diadiá, da Exam-Vision, ele falou, PV, você é um frasista, cara, frasista, depois eu fui entender, sim, a gente acaba utilizando um pouco de conteúdo para estimular, para motivar. Eu estou de frente para um frasista. Cara, o que eu anotei de insight da sua aula, você tem isso, Celso, esse bate-papo aqui, ele está trazendo, eu estou anotando um monte de coisa. Meu amigo, para a gente finalizar, no tema gestão, eu queria que você me trouxesse uma luz aqui para quem está te escutando sobre eu preciso ter muitas cadeiras odontológicas e muitos colaboradores para dizer que a minha clínica é uma clínica de sucesso, que ela é uma clínica de alto rendimento. Eu queria um pouco da sua experiência, Celso, porque você trabalhou com diversas clínicas. Eu queria que você contasse isso também, rapidamente. Tipo, quem já absorveu o seu conteúdo como consultor, quem absorveu o seu conteúdo como referência na gestão. Eu sei que, por exemplo, na sua história, você colaborou muito com clínicas, por exemplo, do Ateliê Oral, era do Marcelo, um abraço para o Marcelo, querido, Marcelo Moreira, para todos eles, tenho grandes amigos ali. Você também colaborou com outras clínicas menores, clínicas maiores. O que você aprendeu ao longo da vida com relação ao tamanho da clínica, aos processos? Porque a gente está escutando aqui, sempre tem aquela questão, será que eu coloco mais uma cadeira? Será que eu chamo mais um colaborador? Me dá um insight sobre isso, cara. Eu acho que o tamanho da clínica depende primeiramente da demanda. Tá? Se eu não tiver demanda, não adianta eu ter uma clínica grande e achar que eu vou crescer por eu ter uma clínica grande. Trabalhar com uma cadeira ou duas cadeiras e querer botar 4, porque eu acho que com 4 vai aumentar o meu movimento, os meus resultados, não. Eu só posso crescer se eu tiver demanda. Aí eu posso colocar 1, 2, eu posso aumentar o número de colaboradores. Agora, eu querer começar grande sem ter demanda é fadado ao insucesso. Não tem como. Porque os custos são altíssimos. Então as pessoas às vezes querem crescer, imaginando que crescendo as coisas vão melhorar, os problemas vão diminuir. Só aumentam. Só aumenta. Então a pessoa tem que estar muito bem, como tu sempre fala, pronta para isso. Se a pessoa não estiver pronta e não tiver demanda, não precisa crescer. E sinônimo de ser bem sucedido não é ter clínica grande ou pequena. Você pode ser muito bem sucedido tendo uma clínica com 2 cadeiras. Aí eu já falei 2, e a pessoa que tem uma me pergunta, mas por que está falando 2? Porque eu acho que a segunda é essencial. A segunda é essencial, mesmo que não tenha um outro profissional trabalhando lá, mas que tenha uma fuga para atender as urgências, que elas continuam ocorrendo e vão continuar ocorrendo. Então isso não tenha dúvida nenhuma. Então não é a clínica grande que te estimula. Eu fiz consultoria em clínicas de 1.200 metros quadrados e fiz clínica e consultoria de clínicas com 2 cadeiras em cidade de 2.000 habitantes. Então eu passei por muita coisa. A consultoria ela é muito bacana, mas ela é bacana quando a gente vê que os líderes estão engajados para mudar. Ela se torna muito pesada e muito negativa quando a gente faz uma consultoria e a gente vê que a liderança terceiriza para o consultor para que ele faça as mudanças. Ou seja, resolva o meu problema. Eu não quero me meter nisso. Te vira. E aí quando vai para a equipe, confunde. Nos cursos, por exemplo, lá na clínica, quando um dentista não foi ainda fazer e ele quer escrever só o pessoal auxiliar, eu recomendo que não. Eu costumo dizer, puxa, sem vir o dentista vai ser bobagem. Porque tudo que a gente falar, as pessoas vão levar para o líder e ele vai dizer, não, isso aqui não precisa, ele vai acabar continuando
tudo na mesma. Então é ruim. Então a consultoria não é uma coisa que muito apaixonante em alguns lugares por causa disso. Em outros ela é muito apaixonante. A gente cria amizades. Tu falou da Teleoral, eu vou falar do Quina, do Implante Pério, do Mário Groisman, do Cláudio Pinho. E tem muita coisa aí que eu nem vou lembrar, estou falando nomes aqui, mas sei que não vou lembrar de todos, e de clínicas menores que a gente fez e que foram maravilhosos, né? A gente criou vínculos e muito bons de amizade, de conhecer e de ver o outro lado, como é que funciona. Eu aprendi muito nisso, aprendi muito, né, nessas consultorias, com essas pessoas, grandes profissionais. Então, quando nós falamos sobre o tamanho das clínicas, né, eu hoje tenho um pensamento bem diverso do que anteriormente. Antigamente era quanto maior a clínica, melhor, sem muitas discussões, né? Hoje eu enxergo uma clínica mais compacta. E hoje, como o processo de terceirização acaba hoje muitas vezes criando um desconforto para o paciente, muitas vezes até uma fuga desse paciente, a gente tem que mandar tudo para fora, manda a endo para fora, manda a horta para fora, manda a cirurgia para fora. Então, se alguém me perguntasse hoje, a clínica está com uma boa demanda, eu estou com 2 cadeiras, eu tenho espaço para colocar mais um profissional, puxa, não vai chegar no máximo de 4 cadeiras, eu acho que vai ficar muito bem. Eu considero hoje uma clínica entre 150 e 200 metros quadrados super excelente, dá para fazer tudo lá, bem arquitetado, dá para fazer tudo lá dentro. Dá para colocar 4 cadeiras, dá para fazer mais do que uma sala de espera. Quem vai fazer uma clínica hoje, o importante é que tenha mais do que uma sala de espera também. Eu sei que isso é muito controverso, as pessoas às vezes acreditam que uma sala de espera grande ela resolve o problema. Não, eu preciso ter salas de espera de colocar, individualizar o paciente, pacientes que vêm com urgências, pacientes que vêm com edemas, pacientes que vêm com dor, pacientes que vêm com provisório solto, então, exato, um pós-operatório difícil, ter um lugar para essa pessoa. Então, na nossa clínica, nós temos várias salas de espera, todas elas pequenas, todas elas no máximo com 4 cadeiras. Não há necessidade disso. Então, se eu tiver 2 salas clínicas, como é que eu vou ter uma sala de espera de 8 lugares se eu tenho 2 salas clínicas? Não tá equilibrado, não tem simetria nesse negócio. Então, pensem hoje em clínicas compactas, com salas clínicas menores, onde a ergonomia fica favorecida. Não adianta ter uma sala clínica grande, onde a auxiliar tem que andar na cadeira de rodinhas para buscar os materiais. Não, ela tem que ir ao alcance dos braços. A ergonomia está muito associada à dinâmica. Ela facilita o trabalho, ela dá velocidade, ela tem uma série de coisas. Então, clínicas compactas, gente, eu acho que isso é o momento atual. Eu até conversava com o Paulo hoje, às vezes as clínicas já começam fazendo, na arquitetura eu vou fazer tantas salas, vou fazer um centro de curso, e às vezes eu pergunto, a pessoa já deu algum curso, já ministrou alguma aula? Não, mas eu já vou fazer. Não. Por quê? Hoje isso está muito poluído, né? Tem muito curso. Para que perder uma sala com uma sala de eventos, de cursos, se a gente nunca deu curso? Depois, se isso for o teu projeto de vida, perfeito, associa. Associa, exatamente, mas sair com isso não agrega nada de valor. O paciente não quer saber de sala de curso. Às vezes a gente não tem. A mesma coisa quando a gente fala de tecnologia. Tecnologia, eu preciso comprar um scanner, eu preciso comprar uma fresadora, e às vezes não tem pessoa para pilotar. Pessoas não estão treinadas para pilotar. As pessoas não são comunicativas, não são simpáticas, não são acolhedoras, e eu tenho toda a tecnologia do mundo e a minha coisa não decola. E não vai decolar nunca. Não vai decolar nunca, porque se não tiver... A primeira preocupação é com o time. Tenha um time bom, tenham pessoas boas, valorizadas, reconhecidas e bem remuneradas. A partir daí, tudo pode acontecer, mesmo sem a tecnologia. O paciente não pergunta se tem tecnologia, o paciente não pergunta se tem isso ou tem aquilo. Não. Agora, se tem pessoas acolhedoras, essas fidelizam. Essas eu me sinto bem, eu me sinto confortável. Se vai demorar um pouco mais, não tem problema. Mas eu estou muito bem atendido. Agora, o que adianta ter dinâmica, ter rapidez, ter velocidade e ter pessoas duras, né? Pessoas frias, e o atendimento a passar a ser uma linha de produção? Não é isso que nós queremos. Na área de saúde não é isso que nós queremos. Então as pessoas às vezes não se dão conta, porque um profissional que não tem tanta tecnologia embarcada, um profissional que não tem tantos cursos, e ele se dá muito bem, porque ele sabe receber. Ele é comunicador. É isso que eu penso. Perfeito. Não tinha como finalizar melhor esse podcast que fala sobre gestão clínica com um dos grandes nomes desse tema, um professor e palestrante dentista que estava agora
ouvindo ele comentando, ele atendeu uma ligação, o dentista do Paraguai, Assunção, o dentista em Portugal, curso na Europa, circuitos pelo Brasil, 49 anos de profissão, quebrador de paradigmas, que ao longo da vida foi evoluindo, foi fazendo as suas transições e foi consultor de diversos grandes nomes da odontologia, diversas grandes clínicas. E Celso, cara, enriqueceu muito com você aqui, cara. Muito, muito obrigado. Obrigado eu, porra. Obrigado por aceitar o convite de palestrar no Meeting de Envelhecimento Precoce Bucal em 2025. Vai estar conosco lá no Dentista Pro Experience, dia 20 e 21 de janeiro. O Celso é um dos palestrantes e não tinha como não ser diferente, não teria como nós fazermos, porque o foco do nosso evento 2025 é a gestão, é o empreendedorismo, é o posicionamento do dentista. Olha as palavras do professor Celso, não adianta você ter tecnologia se a sua odontologia ela não é humanizada. Fantástico. Obrigado, cara. Obrigado pela presença. Te vejo no próximo episódio. Valeu. Se você gostou, curte o canal, compartilha. Se você que está aí no Spotify e acha que esse conteúdo ele é importante para alguém, compartilha. Tá? Quando nós compartilhamos o conhecimento, nós crescemos também. Um abraço.